Eu estou com Pedro Feitosa, que é psicólogo, terapeuta comportamental, não é isso mesmo? E especialista nessa área, em atender casos de TDAH. O que danado é esse transtorno, Pedro? Bom dia, Michele. Muito bom estar recebendo vocês aqui, né? TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, os sinais e os sintomas, eles necessariamente já começam a aparecer na infância. Não significa que, se eu não detectei durante a infância, que eu não posso ter ao longo da minha vida. Às vezes a gente passa meio despercebido e nem se dá conta de alguns detalhes. Mas o TDAH, ele é marcado por padrões de prejuízo nessas áreas de impulsividade, de hiperatividade e principalmente desatenção. Mas assim, toda criança que é ativa, danada, trabalhosa, assim, que não para quieta, tem TDAH? Excelente pergunta. E essa é uma das perguntas que eu mais ouço. E não necessariamente. Sabe por quê? Às vezes, os meninos é que recebem mais esse diagnóstico durante a infância, justamente por essa característica, porque eles são mais danados, porque eles são mais arteiros, é aquele menino que sobe em cima do sofá em casa, que pula, quer pular de tudo. Mas aí o que acontece? Quem tem TDAH, existem alguns fatores, alguns marcadores biológicos que a ciência hoje já começa a estudar. Não se tem um consenso sobre, tenho essa característica, logo tenho TDAH. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem fator genético incluído. Se na família eu tenho algum parente muito próximo que já tem esse transtorno, é provável que você, filho ou filha, também venha a desenvolver. Não necessariamente sendo diagnosticado na infância. Outro fator, a gente sabe que na fisiologia do cérebro do TDAH existem algumas deformidades anatômicas. Então dá para fazer um exame tipo de sangue ou um eletrocardiograma e descobrir? Não. Não se tem um exame para isso. O diagnóstico ele é feito 100% clínico. Nessa parte da deformação que a gente está dizendo é porque a gente sabe que existem níveis de, por exemplo, dopamina, que é menor, entre outras substâncias, outros neurotransmissores que são em déficit no TDAH. Aí muitas pessoas falam assim, poxa, eu não me concentro muito bem, eu devo ter um déficit de atenção e por isso recorrem a remédios, especialmente quando precisam passar num concurso, fazer uma prova importante. Como distinguir essa desatenção corriqueira de uma desatenção patológica? Excelente pergunta, Michele. Eu costumo usar esse exemplo quando eu estou em sessão com os meus pacientes. Se a gente tem aqui, vamos pensar, se você tem um boleto para pagar amanhã, você vai conseguir dormir tranquila? Dificilmente, né? Principalmente se não tiver dinheiro na conta. E aí que tá. Se eu não durmo bem, eu vou ter um sintoma de desatenção no outro dia. Eu vou acordar mais cansado, eu não vou conseguir performar direito. Então, acaba que o TDAH ele entra nesse modismo justamente porque sintomas que são característicos a ele acontecem no senso comum, mas não necessariamente Dei esse exemplo de um boleto, da preocupação, mas, por exemplo, continuando essa pegada do sono, se eu não durmo bem, logo eu fico mais ansioso. Eu ficando mais ansioso, tem uma alta probabilidade que eu desconte essa frustração em quê? Comida, doce, massa, tudo isso que vai gerar dopamina, que é justamente essa parte que vai dar prazer. Então é por isso que eu fico também eufórico, que eu fico hiperativo. Então existe muito desse consenso. E com o advento do famoso TikTok, existe trends de, por exemplo, como saber se eu tenho TDAH. E é mais ou menos assim, tem um jogo de luz e você tem que conseguir seguir uma bolinha que está piscando. Isso é efetivo? Não tem como nenhuma comprovação científica. Deus. Então, aí acaba justamente por isso, entrando nesse modismo, nesse demérito sobre ter o TDAH. Agora uma questão importante, já que você mencionou uma rede social, qual é a influência da alta exposição de telas nesses transtornos? Bom, vou ter prejuízo acadêmico. Por quê? Porque o TDAH ele vai ter dificuldade de interromper aquilo que ele gosta de estar fazendo. Eu costumo dizer que o TDAH ele nada mais é do que um transtorno de alta regulação emocional. Por quê?
O TDAH, ele não tem nenhum problema cognitivo, não tem nenhuma dificuldade de aprendizado. Mas o que acontece? O TDAH, ele tende ao longo do mesmo dia passear por várias emoções ao mesmo tempo. E como é uma pessoa que historicamente sempre foi penalizada, punida dentro de ambientes das escolas, em casa, ele tende a querer o quê? Fazer o que ele é bom o tempo todo. Coisas mais chatas, que não são do seu interesse, ele vai querer meio que deixar de lado. Mas voltando para essa questão da tela. Então, vai ter problema escolar, por quê? Porque ele não vai querer interromper. Então, vai ter problema no sono, vai ter problema no diálogo dentro de casa, a comunicação vai virar um problema. Por quê? Porque os pais vão ter que impor limite e o menino vai começar a achar o quê? Opa, meus pais não gostam de mim. E aí vai desencadear até problemas cognitivos. Perfeito. Pedro, muito obrigada. Eu agradeço, e Michele. que você continue ajudando aí muitas pessoas que devem realmente ter uma vida mais, vamos dizer assim, desafiadora com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Posso só deixar mais um recado? Claro. Então, gente, como é que eu posso saber se eu tenho ou não TDAH? E não vá para o TikTok. Exato. Primeiro, não vá para o TikTok. Segundo, os sintomas eles aparecem na infância, como eu trouxe. Então, antes dos 12 anos, já é possível a gente começar essa investigação. Existe diferença também, Michele, né, em como afeta os meninos e as meninas. Os meninos, eles tendem a ser mais hiperativos e é por isso que eles têm uma maior procura por esse diagnóstico. E as meninas, elas tendem a ser mais desatentas, por incrível que pareça. E tive uma dificuldade, paizinho, mãezinha, conversa com a escola, busca saber como é que está sendo esse desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. Professor, esteja aberto para receber esse pai também. Hoje em dia existem várias possibilidades, então TDAH não é demérito, pelo contrário, significa importância, significa amor. Então eu costumo dizer também, para encerrar, todo mundo é digno de cuidado, inclusive você, inclusive seu filho. Perfeito. Obrigada, Pedro. Eu agradeço, Michele.